primeiro de tudo, eu vou ser bastante diferente das palestras que aconteceram antes, porque eu venho da área de... Tá ligado isso mesmo? É porque eu venho da área de letras, embora eu esteja aqui para falar o que talvez seja um exemplo desses repositórios e bancos de dados de todas as duas palestras que precederam foram muito interessantes por isso, porque foi a contrapartida técnica para uma pessoa que é de literatura como eu, que trabalhou num projeto de humanidades digitais, que é um projeto que chamado... Bom, primeiro deixa eu dar uma apresentação de quem eu sou. Eu fiz graduação em cinema na Universidade de Colômbia, eu fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio, na área de letras, em teoria da literatura, doutorado sanduíche na Universidade de Brown na área de Digital Aesthetics, e esse projeto que eu venho falar aqui hoje é resultado de um pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Bergen, na Noruega, dentro desse projeto que se chama ELMSIP, que é o Electronic Literature as a Model for Innovation and Creativity in Practice. Mas tudo isso vai ficar mais claro, é só para dar uma pequena introdução de quem eu sou. A ideia é falar eles me chamaram para... A minha tarefa lá nesse postdoc foi desenvolver, dentro dessa base de dados, uma coleção de literatura eletrônica brasileira. Então, eu basicamente tive que fazer todo o trabalho de imputação de dados, o trabalho pesado mesmo, de ficar ali colocando... Passei dias e dias em Bergen aprendendo mais sobre o Brasil do que eu já tinha aprendido durante todos os meus anos aqui como brasileira. Mas vou passar o paper, que eu sou melhor lendo do que falando. Bom, as humanidades digitais, ou as Digital Humanities, estão na moda. Acadêmicos antenados, eu detesto essa palavra, mas acho que aqui se aplica, postam comentários no Facebook, enquanto os mais radicais, mais tradicionais, redigem manifestos, organizam conferências e produzem publicações de toda ordem num misto de entusiasmo e apreensão que sempre convém a tudo que se coloca como novo. Ainda que, no seu primeiro movimento, as humanidades digitais tenham gerado uma guinada quantitativa, foi o que a gente acabou de ver, que é a compilação e implementação de bases de dados, repositórios digitais, assim como a digitalização de conteúdos, o muito antecipado segundo movimento supostamente terá um caráter qualitativo, interpretativo, experimental e até mesmo emotivo. Isso eu estou usando as palavras que vieram do manifesto Digital Humanities 2.0, do Jeffrey Schnapp e do Todd Presner, em 2009. Bom, como pesquisadora convidada da Universidade de Bergen em 2012, me foi dada a tarefa dupla de compilar dados sobre a produção literária eletrônica no Brasil e 2, desenvolver a curadoria de uma coleção de literatura eletrônica brasileira para a base de dados de conhecimento do ELMSIP. A coleção é basicamente um compêndio de informações sobre autores, obras. Um autor está aqui, eu vou mostrar. Tem textos críticos, eventos, editores, organizações ligadas às práticas da literatura eletrônica no Brasil, enfim. Mas antes de prosseguir, eu vou dar umas palavrinhas sobre o que é o ELMSIP, porque eu não sei quantas pessoas aqui são das áreas... Aqui a gente está num misto de humanas está no entrecruzamento, que é onde eu gosto de trabalhar também, mas você nunca sabe com que tipo qual é o background de cada um. Mas o ELMSIP é uma base de dados desenvolvida em Drupal, colaborativa,
editada por usuários e de livre acesso. Qualquer um daqui pode pedir uma conta e eles vão estar felizes em agregar, porque quanto mais gente colocando dados aí, maior a coisa fica e mais completa. Então, ela é composta por referências cruzadas que descrevem obras criativas e críticas sobre literatura eletrônica. E o projeto foi desenvolvido originalmente pelo grupo de pesquisa de literatura eletrônica lá da Universidade de Bergen, mas ele é um resultado de um projeto mais amplo, que é um consórcio. Aqui tem, se não me engano, são 5 ou 6 instituições europeias com uma série que receberam um financiamento bom para desenvolver esse projeto. Então, a maior parte dos registros contém metadados simples, bibliográficos, né, sobre uma obra de literatura eletrônica ou evento. Como, por exemplo, metadados simples, autor, título, editor, esse tipo de coisa. Eu até, se houver tempo, vou tentar fazer o login como usuário e mostrar para vocês como é que funciona a parte, o por trás, né, de cada registro desses que depois é criado. Mas o interessante é que cada vez mais, até pela disponibilidade dos autores e das pessoas dessa área, o Wilton, por exemplo, me deu um pendrive com obras inteiras, com o PDF do pós-doc dele, e isso tudo está acoplado. O que acabou acontecendo é que você tem gente submetendo código-fonte, PDFs, artigos de dissertações, vídeos de palestras, performances e outras formas de arquivo estão sendo reunidas aqui no ELMCIP. Embora a prioridade máxima ao desenhar a base de conhecimento tenha sido proporcionar uma infraestrutura justamente para nós aqui, pesquisadores da área, professores e alunos, tem também recursos pedagógicos aqui para quem dá aula de literatura eletrônica, o pessoal disponibiliza ementa, por exemplo, e às vezes até com links para o PDF dos textos que você vai passar para os seus alunos. Quer dizer, é bastante... É uma cabeça realmente de sharing is good, né? Não é... Mas... eu estou aqui, mas voltando aqui, percebe-se cada vez mais o valor desse banco de dados como uma base para pesquisas futuras em seu próprio direito. E a coleção brasileira de literatura eletrônica vem a ser, na minha opinião, um exemplo desses potenciais. Vou abrir aqui. Isso aqui a gente não está vendo inteiramente o ELMCIP, mas se eu colocar Brasil com Z, eu abro aqui o que na verdade essa foi o resultado do que eu criei. Claro que cada um dessas entradas aqui foi uma... vou pegar o Wilton aqui, porque ele é o meu exemplo favorito. Não, é só para vocês terem uma ideia de como é. E aí, por exemplo, se você clica no Wilton, você vai quais são aqui, por exemplo, o Atom está aqui, que é uma obra dele. Aí você tem uma pequena descrição, você tem screenshots, você tem vídeos, isso tudo depende, claro, de quanto que o autor te fornece, né? Mas no caso aqui dele tem aqui o texto de acordo em PDF, quer dizer, isso é mais ou menos então cada entrada daquelas da coleção foi... Agora,
Claro que você contar isso, os dois professores que tiveram aqui antes de mim são muito melhores do que eu para dizer que é claro que cada vez que você está criando uma base de dados do zero, você escreve, bom, o nome do autor é tal, aí qual é a editora? A editora é, sei lá, o FMG. Aí a UFMG não faz parte do banco de dados, aí você tem que criar uma entrada para o UFMG. Aí o nome, quer dizer, cada dado que você faz te gera um trabalho monstruoso, que é por isso que seria o ideal realmente numa situação como essa, e é por isso que eles estão felizes em distribuir nomes de usuários, é que você fazer um crowdsourcing do negócio, você né, botar, como eles fazem lá, botam alunos para fazer, criam projetos, aqui também. Aqui né, trabalho escravo, né? Bom, CNPq... Eu fui bolsista do CNPq, mestrado, doutorado, eu sei quanto que paga o CNPq. Bom, mas... bom, em setembro, o ponto todo desse paper que eu quis fazer aqui é que quando em setembro do ano passado, setembro passado agora, teve uma conferência, tem sempre uma conferência do Electronic Literature Organization, né, o ILO. E nessa conferência, o líder do projeto, do ELMC, me pediu que fizesse uma coisa que me soou estranha, quer dizer, não estranha, mas foi problemática, eu vou explicar por quê. Ele queria que eu, a partir desses dados brutos aqui, que eu compilei lá na Noruega, criasse uma análise comparativa da prática da literatura eletrônica brasileira, identificando gêneros dominantes, explorando a possível correlação entre a proximidade geográfica dos autores e hábitos criativos. E nessa hora eu me vi me vi confrontada, eu que sou geralmente bastante aberta a tudo que é digital, eu me vi confrontada com os potenciais, mas também com os perigos dessa virada quanto qualitativa, que de certo modo subtrai o humano e delega ao algoritmo uma tarefa que costumava ser de nós de letras, que é a tarefa da hermenêutica, né? Da interpretação. Então, bom, evidente que os exemplos a seguir do que eu vou falar, eles são específicos da coleção brasileira, o que é oportuno, porque me dá a oportunidade de mostrar para vocês e talvez até a convidá-los a participar. Mas a minha esperança é que as discussões daqui hoje atinjam esferas mais amplas, que transcendam, ou melhor, que precedam esse problemático conceito de uma literatura nacional e tratem de certos lugares comuns da prática da literatura eletrônica no contexto mais alargado, que é o contexto das humanidades digitais. Bom, a pergunta mais frequente que surge dos debates recentes nas humanidades digitais é a seguinte: se delegarmos a tarefa da leitura aos computadores, não estaremos alterando permanentemente as regras da praxis humanística? Não seria a hermenêutica o último baluarte justamente das qualidades inefáveis que tornam o homem distinto da máquina? Bom, um representante do segundo movimento das Digital Humanities, o professor Stephen Ramsey, elabora sobre essa questão. Posicionando a crítica impressionista de um lado do espectro e a interpretação auxiliada por computadores de outro, Ramsey propõe que se isente a mídia técnica de seu papel tradicional como antítese do literário, reposicionando então o computador como o iniciador de polissemia. Segundo essa lógica, o oposto da crítica impressionista não seria a análise de texto baseada em computador, mas sim uma rica tradição de métodos interpretativos não acadêmicos, datando da antiguidade, incluindo desde a leitura estocástica do I Ching até a gemátria hebraica. Propondo, então, o que ele chama de algorithmic criticism, ou crítica algorítmica, o Ramsey sugere a utilização das descobertas da análise de texto algorítmica, isso é,
detecção de frequência de palavras, padrões, correlações, aplicação de estatística à literatura, né? Como pontos de partida para práticas hermenêuticas mais aprofundadas. Na crítica algorítmica, segundo ele, o computador não é usado para verificar ou confirmar significados. Não é porque o computador é mais objetivo que ele vai te dar uma resposta correta da interpretação do poema. Não é isso. Mas sim para expandir os horizontes interpretativos. Isso é um lado. Em alguma oposição a Ramsey está o pesquisador da Universidade de Stanford chamado Franco Moretti, que, na minha opinião, é um representante desse primeiro movimento das humanidades digitais, porque é uma pessoa mais da quantificação e não necessariamente da qualificação, embora isso possa ser debatido. O Moretti aposta numa espécie de adeus à interpretação e propõe o que ele chama de distant readings, ou seja, leituras distantes, nas quais a distância e não a proximidade ao texto, como na prática do close reading, que a gente está acostumado nas letras, então essa prática do distant reading se torna a condição prévia para o conhecimento. Então, ao oscilar entre unidades microtextuais e seus opostos extremos, que é o grande não lido, como ele chama, o que significa dizer que é o extra-canônico, quer dizer, ler tudo da época de Shakespeare, que não é Shakespeare. Porque, na verdade, isso é um fato. A computação permite que se você delega ao algoritmo a leitura é extremamente mais rápida e mais eficaz. E é capaz de procurar frequências de palavras e coisas que os olhos humanos não conseguem ver. Então, você, de fato, tem resultados bastante interessantes. Mas o risco, é claro, é que como ele mesmo diz, é que eu estou traduzindo aqui a citação, ele diz assim, e se entre o muito pequeno, quer dizer, o microtextual, e o muito grande, quer dizer, um corpus de texto gigantesco, o texto em si desaparece, bem, é um daqueles casos em que podemos justificadamente dizer que menos é mais. Isso é problemático para uma pessoa para uma pessoa com formação de letras estrito sensu, mas enfim, é interessante. Então, contra esse cenário de controvérsias e disputas, a questão que se coloca para mim e aí se encaixa aqui com o que veio antes, é o que constitui, e principalmente com o Nupil, o que constituiria uma interpretação computacional útil do ponto de vista das letras. Como é que a gente faz um entrecruzamento que não seja simplório, lógico, que não reduza a literatura, mas que faça uso da informática para abrir horizontes que, de outro modo, a gente não teria acesso. Isso que é a grande questão. E aí eu acho que aí a base de dados da literatura eletrônica do ELMseb, que, claro, não é perfeita, mas tem algo a contribuir. Foi por isso que eu escrevi para o Alkmaar, por sugestão do Wilton, e pedi, quero participar dessa conferência, porque quero conhecer vocês, porque já conhecia vocês à distância, porque criei records aí, vocês, quer dizer, não de todos, porque eu não tinha capacidade humana mesmo, não tinha ajuda, né? Era só eu para digitar, mas o Nupil faz parte aí, se vocês colocarem, inclusive no Google é capaz de ser uma dos primeiros retornos, porque o ELMseb está bem, não sei como que eles conseguiram isso, mas de alguma maneira eles estão nas primeiras páginas dos resultados de busca. Bom, então, voltando a essa pergunta, que é o que seria uma interpretação computacional útil do ponto de vista das letras, aí eu digo que o ELMseb tem algo a contribuir, mas por que eu digo isso? Eu digo porque seria plausível argumentar que o ELMseb personifica o hibridismo específico da mídia eletrônica, tal como ele é defendido pelos entusiastas das humanidades digitais 2.0, que sustentam que as tecnologias digitais alteraram permanentemente o paradigma no qual as humanidades funcionam. Por permitir aqui que usuários possam gerar, eu estou chamando de marcar, mas eu já vi que tag se usa
corriqueiramente aqui, mas é basicamente isso. E ali é uma, pelo que eu agora tive uma confirmação, uma folksonomia, porque os tags são livres. Você, quando, por exemplo, fui criar uma entrada para o Atami, eu fui olhar o trabalho e eu quis, que termos vieram à minha cabeça, viraram tags no sistema. Claro que eles têm uma função de autocomplete. Se você começa a colocar alguma coisa, ele te sugere uma outra coisa que talvez já esteja lá, mas você está perfeitamente livre para colocar. E aí eu vou falar um pouco sobre a filosofia por trás disso, mas isso quando eu estiver terminando aqui. Então, por que os usuários são capazes de gerar tag e criar referências cruzadas para registros imensamente ricos, quer dizer, com vídeos, arquivos de som, o que tiver disponível você pode acoplar ali. Então, esse knowledge base, né, quer dizer, o banco de dados, atende aos dois lados da discussão que eu estava falando antes. Com o Moretti, estamos falando da lógica da abrangência total, isto é, da digitalização de todo e qualquer registro impresso. E com o Ramsey, a questão passa pela mais complexa transformação da conquista técnica em discurso crítico, que aí talvez seja a tarefa das letras, né? Agora, é claro que uma vez que os dados sejam digitalizados e analisados dentro de uma base de dados temática, como é o caso aqui do ELMCIP, todas as formas de narrativa podem ser concatenadas, e essas naturalmente vão ser tão variadas em escopo, profundidade e natureza quanto as perguntas ou as consultas por trás delas. Se você simplesmente quer saber quem é o autor de uma coisa, de uma obra que você está estudando, você pode fazer essa consulta e ele vai gerar um resultado. Se você quiser fazer uma pesquisa um pouco mais complexa, por exemplo, e aí eu vou chegar nesse ponto, e é legal que o Wilton esteja aqui para ouvir essa parte de uma pesquisa, por exemplo, sobre, se eu colocar a palavra aqui, antecedents, eu vou ter uma página de resultados de tudo que até hoje se foi pessoas, usuários desse banco de dados classificaram ou taguearam, não sei vou usar como verbo, como antecedentes. Ou seja, eles já fizeram um julgamento prévio daquilo que... E, naturalmente, o que você vai achar em relação ao Brasil? Você vai achar muito... Bom, até, culpa minha aqui, o plano piloto para poesia concreta está aqui como um antecedent da literatura eletrônica. Vou falar um pouquinho sobre isso agora. Uma breve recapitulação, falando sobre poesia concreta. A gente sabe que poemas concretos funcionam como blocos de texto autorreferenciais que espelham seu significado através da manipulação formal. Então, a grosso modo, a ênfase da poesia concreta em design e em gramática espacial produz duas estratégias distintas, mas intimamente ligadas de recepção, que são a leitura, né, a ler o significado daquilo que está escrito, e a visualização. Você olha aquele poema como um objeto, você olha como um objeto não semântico, né? Bom, ou não semântico no sentido das letras. Mas no tocante à poesia eletrônica, adiciona-se a isso o tropo da performance material do texto, ou seja, aquilo que ocorre na esfera da programação e que se traduz em movimento, interatividade, imagem, sonoridade. Quer dizer, um poema eletrônico, geralmente o mais simples dele, mesmo uma coisa feita em flash, assim, se você olhar a página dos irmãos Campos no UOL, é um site extremamente básico, assim, mas você tem letrinhas dançando, esse tipo de coisa, quer dizer, você tem uma outra dimensão também. Bom,
que nenhum computador existente seja capaz de gerar um artigo crítico sobre, digamos, a influência do concretismo na poesia eletrônica brasileira, não significa, não é isso que eu estou dizendo, que nenhum conhecimento possa ser obtido a partir da compilação de uma base de dados que facilite consultas e proporcione referências cruzadas. Mais uma vez agrupados os dados, aí é o que eu estava dizendo antes, devemos ter cautela. No caso específico da produção eletrônica brasileira, a contenda banal é que a poesia eletrônica foi moldada segundo as bases teóricas do concretismo. No entanto, ainda que possa ser enquadrada como um antecedente, particularmente dentro de um exercício acadêmico de um certo programa de historiografia literária brasileira, a poesia concreta não necessariamente gerou a poesia eletrônica. Em outras palavras, e esse é talvez o perigo do uso de uma base de dados literária, não obviamente num âmbito de pós-graduação, onde as pessoas já estão com um pensamento crítico desenvolvido, mas talvez até numa esfera de graduação seja um perigo, porque se você aceita a palavra antecedente sem problematizar, você já está reduzindo a complexidade da questão. Mas isso um exemplo. Agora, ainda que um estudo quantitativo possa revelar uma forte correlação entre os poetas eletrônicos em São Paulo e, digamos, os irmãos Campos, eu creio, isso é opinião pessoal, que essas inferências devam ser derivadas analiticamente, o que significa dizer através de exercícios acadêmicos meticulosos e não por meio de uma execução de um comando de busca, que é o risco que se corre numa base de dados feito essa. Aliás, como eu já disse antes, o simples fato da etiqueta antecedentes do tag possa ser livremente acoplada a uma série de registros, obviamente expõe uma inclinação teleológica por parte dos colaboradores que criaram aqueles arquivos. Bom, dito isso, talvez a questão maior a ser colocada seja essa. Será que bases de dados literárias são capazes de nos informar sobre padrões de crítica ou historiografia que seriam invisíveis a olhos nus? Visualizações fascinantes que proliferam em conferências das humanidades digitais levam a crer que sim. Mapas, gráficos e árvores, para brincar com o título da obra de Moretti, provam que visualizações fazem bem mais do que expor categorias previamente intuídas, pois revelam associações genéricas ou temáticas que, do contrário, não teríamos visto. São exatamente aqueles mapas. Eu aqui estou um pouco perdida porque estou fora do meu computador, mas eu teria um link interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Só para dar um exemplo do tipo de visualizações que estão sendo geradas a partir desse banco de dados aqui.
isso é uma visualização que o chefe, o líder do projeto, Scott Redberg, fez. Ela demora um pouco a... Deveria estar aqui. Se você se aproxima, ele aqui fez... eles basicamente estão usando um software que é aberto, que é o Gephi. Se vocês conhecem, para gerar esse tipo de visualização. Você se aproxima e eles fizeram aqui visualização de todos os artigos críticos que fazem referência a obras de literatura eletrônica que estão contidos hoje na base de dados. Então você chega aqui, você vai a todos eles e você tem quer dizer, claramente a informação vamos dizer, traduzida dessa forma visual te leva a conclusões que você só olhando uma lista não teria, né? Eu acho que o importante e esse também é o ponto do Franco Moretti quando ele fala de mapas, o mapa não pode ser uma redundância, não pode ser simplesmente para te mostrar algo que você já sabia, mas se o mapa te mostrar algo além, aí sim nós das letras temos um caminho novo para seguir. Bom, agora eu vou falar assim, eu não sei quanto tempo, eu tenho 15 minutos, ok, então dá tempo de eu falar sobre o processo e seleção da coleção brasileira mesmo. Voltando lá, deu meu nome. No seu estágio atual, a coleção brasileira de literatura eletrônica é naturalmente o resultado dos meus próprios pressupostos acadêmicos e, como tal, quaisquer descobertas, né, que você possa ter ali precisam ser aceitas com o proverbial pé atrás, porque elas são o resultado de um exercício tautológico, que é: eu faço a pesquisa, eu imputo os dados, e você depois faz a busca e gera os dados que eu coloquei lá em primeiro lugar. São, por assim dizer, por isso eu estou chamando de narrativas transformadas em bases de dados. Aqui eu estou me referindo a uma dualidade interessante que tem sido discutida recentemente nesse âmbito das humanidades digitais pela Catherine Hayles e pelo Lev Manovich, que é essa distinção entre narrativa e banco de dados, né? Bom, pesquisas prévias me levaram a alguns nomes proeminentes, notadamente, eu vou falar aqui do Alkmaar primeiro, mas ao Wilton. Eu, na verdade, o meu caminho foi um pouco truncado, eu fui através de um cara que pesquisa o Brasil, que é americano, que é o Christopher Funkhauser, que é um poeta e teórico de poesia eletrônica, principalmente. E ele me deu um mapeamento prévio, assim, falou, fala com essa pessoa. E aí a coisa foi se abrindo, e foi exatamente isso que aconteceu. O Wilton, eu já mostrei, Eduardo Kac, André Valias, no Rio de Janeiro, Jorge Luiz Antônio, a Gisele Bigelman, a Leonora de Barros, enfim. Todos esses cujos registros hoje, se você procurar aí na coleção, contém links para publicações, artigos, eventos. É claro que não está completo. Não está completo por uma questão de limitação, de realmente limitação humana, minha. Mas os registros já estão aí. O volume de escritos críticos atualmente contidos na coleção foi extraído de três fontes principais. Eu vou... que naturalmente eu espero que isso cresça. Aqui são os nomes de quem participa. Então esse Creative Works, então aqui isso eu vou falar.
né, que são as obras criativas. Critical Writing, você tem aqui vários artigos que eu basicamente, nesse primeiro momento, usei 3 fontes. Já a Poesia Digital, Negociações com Processos Digitais, Teoria, História e Antologias, do Jorge Luiz Antônio. O Arte, Mídia, Cultura Digital, Palestras e Textos, que foi editado também pelo Jorge Luiz Antônio e pelo Arthur Matuque. E o Teoria Digital, 10 anos de File, que foi editado pela Paula Personotto e pelo Ricardo Barreto. E esse último eu recomendo até porque tem traduções raras para o português de artigos de nomes bem familiares dentro desse meio, que é o Marcos Kellinen, Noah Frin, Lev Manovich, enfim. Apesar das dimensões continentais do Brasil, acho que a produção literária eletrônica brasileira está concentrada em algumas áreas metropolitanas pequenas ainda. Então minha opinião, espero estar errada, que de certo modo precipitado falar em uma comunidade nacional, né, de literatura eletrônica. Mas é possível falar de subcomunidades bastante prolíficas que merecem ser mencionadas, particularmente se agregarmos a categoria da arte eletrônica como uma espécie de zona fronteiriça, se a gente usar uma lógica de rede. Se o nó central é literatura, e se você colocar a arte eletrônica como um limite, aí a rede fica maior. Notoriamente, aqui o NUPIU organizou, no ano passado, o primeiro simpósio internacional de literatura informática, e sem falar no atual, e isso, a meu ver, especialmente pelo fato da gente estar com live streaming e as pessoas que não estão aqui presencialmente, mas podem acessar, isso pode ser o início de uma comunidade nacional. Tá? Quanto tempo mais eu tenho? Uns 10 minutos? Ok, então eu vou falar um pouco dos principais pontos, dessa coleção. Tá? Institucionalmente, São Paulo abriga tanto o internacionalmente renomado File, que é uma história de sucesso desde o início, quanto também o Itaú Cultural, que mantém uma das mais completas enciclopédias sobre intercâmbios brasileiros entre arte e tecnologia. No mundo ideal, eu teria conseguido fazer a comunicação dessa base de dados com a base de dados do Itaú, mas isso ainda não ocorreu, pode ser que ocorra. Do lado acadêmico, de uma comunidade paulista, ainda paulistana, encontraremos invariavelmente o programa de pós-graduação em comunicação e semiótica da PUC de São Paulo. Deixa eu... E dentro desse programa, naturalmente, a professora Lúcia Santaella seria um nó central na rede paulistana. Semelhante caso se aplica a Gisele Bigelman, cujos trabalhos são encontrados em programas de literatura eletrônica, em ementas, né, de literatura eletrônica por todo o mundo. E ainda na esfera de São Paulo, o meu queridíssimo Wilton Azevedo, que é um exemplo raro de artista plus acadêmico em pleno direito. E eu já falei da disponibilidade dele de contribuir aqui, de se tornar usuário e de permitir abrir acesso aos arquivos sem cobrar direito autoral, sem criar nenhuma espécie de complicação. Não foi o caso com outras pessoas. No caso do Rio de Janeiro, ele tem, acho que ali o André Valias, talvez como seu principal representante. O André trabalha com poesia eletrônica desde 88 e é coeditor da revista Errática. Todos esses dados que eu estou dando estão contidos aí. Depois, se vocês quiserem entrar na coleção e explorar, é absolutamente livre.
No caso do Valias, um ponto positivo é que o site dele é um site que é bastante receptivo a você coletar dados. Porque, deixa eu ver se eu... Não? Abriu? Então tá, aqui é o site do autor, né? Mas aí você tem os trabalhos pelo autor. Vamos pegar o aqui no N'avons pas compris le cas, tá? Aí você tem a descrição. No mundo ideal eu fiz bastante traduções, porque tem muitas descrições de obras que não estão em inglês, mas não consegui fazer tudo. Mas aí você tem screenshots do poema. Isso eu assim, falando por experiência pessoal, escrevi uma tese sobre literatura digital, defendi em 2011, e assim, teria sido maravilhoso se eu tivesse tido um banco de dados feito esse para me guiar naquilo que... uma espécie de cânone inicial, assim, nas obras que você não pode deixar de mencionar se você... sei lá, Afternoon Story. Quem trabalha aqui com isso sabe que os hipertextos dos anos 80, toda essa coisa, isso eles fizeram um excelente trabalho. A minha tarefa lá era Brasil, exclusivamente, então não tinha nada, mas eles estão... é um trabalho que continua. Bom, o Rio de Janeiro também, instituição, o eFuturo é um instituto que tem investido consistentemente em exibições de poesia eletrônica e instalações sobre novas mídias. E um ponto alto da coleção é talvez até através do Valias eu consiga voltar. É uma exposição que aconteceu que você tem o trabalho editorial dele e você tem, por exemplo, se ele é curador de um evento. Esse evento aqui, que foi um evento bem interessante, que aconteceu em 2007, lá no eFuturo do Rio. Ele teve a co-curadoria do Valias, do Frederic Bloch e do Adolfo Monteiro Navas. E aí você tem, quando você faz uma entrada para o evento, é possível também você discriminar cada obra que foi exibida naquela ocasião. E, por exemplo, o Cala a Boca, da Leonora de Barros. Você clica aqui, você vai para o Cala a Boca, e você tem, por exemplo, o Vimeo lá dela. Você volta para cá para a exposição, e se você quiser, você tem o PDF que eles disponibilizaram do catálogo da exposição. Então, isso para quem está escrevendo uma tese, dissertação, enfim, até uma monografia, é um recurso bastante interessante. Bom, eu não quero mais tomar muito tempo, mas eu vou dizer o seguinte: eu acho que o futuro ambicioso dessa coleção brasileira, onde o qualificador faria alusão tanto a uma noção incomensurável de uma literatura nacional, quanto a uma mera referência geográfica, quer dizer, um geotag, né? Não é ser o subproduto de curadoria de uma única brasileira, né? O futuro deve ser um resultado anônimo de uma mineração de dados coletiva, mas é claro que ainda não chegamos lá. A minha vinda aqui a Florianópolis é uma tentativa de se convidar vocês a... mesmo que seja simplesmente como para criar
se você é pesquisador das áreas digitais e quer criar uma página sua aqui nesse banco de dados e ampliar a sua visibilidade como pesquisador e anexar ali, por exemplo, no meu caso, não, vou usar o do Wilton de novo. Assim, você faz uma pesquisa no Google para Wilton Azevedo, agora você tem também isso aqui. E você tem o site dele, tem a plataforma Lattes, tem as obras, tem aqui o 10 anos de Interpoesia. E quer dizer, isso é uma coisa que você faz, assim, minimamente, se não quiser trabalhar para outras pessoas, se quiser entrar como usuário, é facílimo, é mandar um e-mail e você recebe uma conta e pronto, você está no sistema. Eu agora, voltando só àquela questão do Folksonomy, nesse sentido eu concordo com o Scott Bradford nessa fase do trabalho, que é tanto uma força quanto é uma fraqueza dessa base de dados que o conteúdo seja fornecido por humanos e não automaticamente coletado por algoritmos. Especialmente quando você está lidando com literatura, é importante que as nuances que os computadores virão a ser capazes de ter, mas por hora não têm, de ler um poema e entender que um tag que não necessariamente está contido como um verbo, não é o poema pode ser sobre morte e não conter a palavra morte. Quer dizer, então você ainda precisaria ensinar computadores a algo que ainda nós humanos somos melhores, especialmente nós humanos treinados em letras, que são para fazer isso. Então, é um benefício. Agora, claro que gera uma série de confusões. Você tem tag Brasil, Brazilian, Brasil com letra minúscula. Quer dizer, se você erra o nome do autor, você não acha, o sistema te diz que você não encontrou. Quer dizer, isso tudo é uma parte que eles ainda estão tentando otimizar. Então, acho que, dito isso, a gente... Agora estou falando mais com mesmo o pessoal das letras, acho que não dá para negligenciar a mensagem do meio, para citar uma clua, né? O futuro de uma base de dados já está contido e ditado pelo seu nome, são dados. E a pergunta que fica é, após todos os dados relevantes terem sido compilados e digitalizados, após termos internalizado a crítica algorítmica, a ponto de, como Ramsey coloca, o termo parecer tão esdrúxulo quanto crítica baseada em biblioteca, após termos nos distanciado o suficiente dos objetos literários para poder vislumbrar o grande não lido de Moretti, o que fica? Se nós renunciarmos à leitura do texto literário, como Moretti parece sugerir, não estaremos comprometendo essencialmente a tarefa central da crítica literária? E quão objetiva é, afinal, de fato, a leitura algorítmica? Será que ela é tão objetiva assim? Essas são questões para ocupar os futuros acadêmicos que operem nesse entrecruzamento fascinante que existe entre a informática e a literatura ou as humanidades, né? De minha parte, de novo, convido vocês a dar uma olhada na coleção, colaborar onde for possível, hoje mecanizada ou não. Eu acho que a hermenêutica do futuro certamente se beneficiará de uma pluralidade de vozes. E era isso.